Você tem gatos e eles estão brigando? Então vem comigo para aprender a como separar uma briga de gato. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. As brigas de gatos são um problema comportamental muito frequente na espécie felina. Os conflitos entre os bichanos são um problema muito angustiante para os tutores e são potencialmente muito perigosos para os gatos envolvidos na briga. Quando nos deparamos com uma briga de gato, é muito importante interromper o conflito para diminuir as chances dos animais saírem machucados. Mas nem sempre é fácil separar uma briga de gato. Eu conversei com a doutora Thalita Isidoro, que é médica veterinária especialista em felinos, e com o Dr. Fabiano Borba, que é médico veterinário comportamentalista, para saber como separar uma briga de gato. Vamos ver quais orientações que eles têm pra gente. Pessoal, até agora a gente falou de como o conflito pode acontecer, quais são as condições que normalmente levam os gatos a entrar em conflito. Agora, vamos colocar a situação que o conflito já está acontecendo, o pau já está cantando. O que a gente tem que fazer no momento que a briga está rolando? Como que a gente separa uma briga de gato? Eu falo ou você fala? Silêncio. O silêncio mostrou que o assunto é tenso. É porque assim, o silêncio que precede o fogo. É complicado mesmo, né? Isso, porque a gente vê tanta coisa na internet que eu quero morrer, sabe? Tipo, exato. Borrifa água na cara do gato. Começa pelo que não é pra fazer, né, Thalita? Vai lá. Vamos lá então. Como não separar uma briga de gato? Isso. Atenção, Bocó. Essa é pra você, Bocó. Você que está fazendo isso, pare. É isso. O que eu sempre falo é assim, gente, o momento da briga, como a gente já comentou, né? Várias outras coisas aconteceram antes, até que acontecesse aquele estresse nível total, né? Então já é um momento que o estresse está lá nas alturas. Então, a minha recomendação para esse momento é tente evitar mais estresse. Então, borrifar uma água na cara do gato, isso vai ser mais estressante, né? Começar com gritaria demais, barulho demais, vai ser estressante. Então, assim, muitas vezes, o que eu peço é tentar separar esses animais, tomando muito cuidado também para que o gato não faça agressão redirecionada, tipo, ele quer bater naquele gato, mas você pegou ele bate em você, né? Então, às vezes, até se colocar alguma coisa no meio deles, né? Eu tenho até uma tutora que ela fala muito que o travesseiro é o que ela mais usa. Ela coloca um travesseiro no meio deles e aí pede uma pessoa para levar o gato para um cômodo, outra pessoa leva outro gato para outro cômodo. E aí, na hora que levar para esse outro cômodo, não é para ficar gritando com o gato, brigando com o gato, sabe? Vai fazer um carinho, vai tentar acalmar, né? E aí, na hora que ele estiver demonstrando que ele tá mais calmo, aí sim, eu falo assim, ó, leva para cômodos diferentes. Na hora que você vê que já tá tudo bem, acalmou, fez carinho, o gato tá bem, abre a porta desses cômodos e deixa que eles vão saindo a hora que eles querem, sabe? Então, assim, a minha dica para esse momento é não deixe o momento ser mais estressante do que já está. Até porque se você faz aquele momento ser muito estressante, o gato fica com aquela raiva toda, às vezes aquilo ali pode até parar, mas depois vai voltar a briga toda de novo, né? É isso. Você quer complementar, Fabiano, com alguma coisa? Fabiano, acho que a ideia é não apagar o fogo com gasolina, né? Exatamente. É isso. Mesmo porque vem na sua cara, né? Que, como a Thalita mencionou, é a agressão redirecionada. E, galera, agressão de gato é ruim. Machuca muito. Eu não vou nem te lembrar. Machuca muito. Se o gato estiver realmente disposto a te prejudicar, sabe? A te machucar, você tá no sal. E eles são bem mais ágeis que a gente, viu? Sim. Pode tentar. Pode tentar. Pode ter certeza. Pode tentar, sabe? Então, assim, uma das coisas que eu falo, né? A Thalita já mencionou isso. Barreira física. Se você sabe que na sua casa existe... primeiro, prevenção, tá, galera? Recursos para os animais. Claro. Deixar vários recursos disponíveis. Você pensar em gatificar a sua casa.
Beleza. Mesmo assim, ocasionalmente você tentou resolver, né, e tal, fez o seu dever de casa, mas ocasionalmente realmente pode acontecer uma treta. Cara, você pode ter um escudo de papelão, entendeu? Que não vai ficar, tipo, em cima do armário, sumido lá. Não, ele vai ficar em algum lugar que você consiga pegar rapidamente para poder colocar entre os dois animais, sabe? Aí você já evita usar borrifador, essas coisas que você vai estressar ainda mais. O que eu mais vejo as pessoas fazerem, a pessoa não quer, a pessoa não quer realmente, a pessoa gosta dos animais e tal, não quer fazer nenhum dano. Mas a nossa cultura é assim, cara, a gente grita. Ah, moleque! Ah, não sei o quê! Que não sei lá, né? E assim, o que acontece? Às vezes eles até se separam, mas você não resolveu o conflito. Você colocou medo nos dois e eles olharam e falaram, ó, te pego na saída. Exato, exatamente. Aquele ódio só aumentou ali dentro, né? Exato. Você não resolveu nada, né? E outra coisa também que as pessoas fazem, cara, isso daí é o pior. Dois comportamentos humanos que eu vou falar agora. Um é aquela coisa assim de o que bate passa a ser o malfeitor e o que apanha passa a ser o coitadinho. Aí separa a briga, pega o malfeitor, seu menino mau, você não está mais conosco, você não faz mais parte desta família, você está banido da Liga da Justiça. E aí pega o que seria o coitadinho, vai lá, você é tão bonitinho, tão não sei o quê, e oferece recursos, mais recursos, como alimento, local para dormir melhor, etc., para o gato que apanha. O que acontece? O outro gato, caso ele não tenha esses recursos, ele está privado desses recursos, ele vai brigar de novo por aqueles recursos. Claro. Não é que ele está elaborando uma vingança, agora sim, dessa vez eu vou matar todo mundo. Mas ele vai competir de novo pelo mesmo problema que estava acontecendo antes. Sim. Então, e outro problema também, esse é o primeiro. O segundo que eu vejo é a magoazinha. Gente, esse negócio de ficar magoado é coisa de humano, tá? Gato não se vinga, gato não fica planejando quando você tá chegando em casa para poder começar a brigar e te zoar e tudo, papapau, sabe? Tira isso da sua cabeça, entendeu? Esse é o tipo de... isso não é bom para lidar nem entre humanos com humanos, nem humanos com animais. O gato não vai entender por que raios você tá bravo com ele porque ele resolveu bater na Mimi. Que tá incomodando ele, às vezes, o dia inteiro, né? Exato! Tipo, eu sou o mais novo lá em casa, né? Mas meu irmão mais velho. Pô, cara, passava o dia inteiro me amolando. E sabe, às vezes ninguém vê aquilo. Assim, eu tinha uns vizinhos que, por exemplo, o mais velho, cara, pegava o caçula, enfiava dentro da casinha do cachorro, fechava e ficava girando. Quando a mãe chegava em casa, ele reclamava: ô mãe, o Rodrigo me colocou na casa, o cachorro ficou fazendo isso. Rodrigo, você fez isso? Não fiz não, mamãe. Então vocês dois que se resolvam. Não sei o que aconteceu. É isso. Foda. Nossa, gente, quando eu era mais nova, eu tenho, né, 2 primos, e eles ficavam brincando o dia inteiro, e eu era louca com a brincadeira deles, eles mais velhos. E aí eu queria brincar com eles. E aí eles escondiam. Na hora que a minha mãe chegava, eles apareciam, fingiam que eu tava brincando há muito tempo, e falava que eu tava inventando. Então minha mãe só aparecia na hora que eles não estavam escondidos mais. E aí ela achava que o quê? Que eu que tava arrumando aquela confusão toda. Então é a mesma coisa o gato. Às vezes o gato tá ali o dia inteiro, o outro enchendo o saco dele, a gente só vê no momento da briga, xinga ele ainda porque ele se defendeu. Sim. E uma coisa muito interessante também, que eu acho importante a gente comentar, é assim, gente, é aquilo que a gente falou, a briga não acontece do nada, eles vão dar sinais antes. Então, muitas vezes, antes da briga, eles estão se encarando. Tá vendo que o gato tá se encarando, tá chegando um perto do outro, não deixa o pau quebrar para tomar atitude também.
estão se encarando, pega uma varinha, vai brincar com um para um lado, vai brincar com o outro para o outro, já tira a atenção, já faz com que eles não fiquem se encarando, para não ter que separar na hora do conflito físico, né? Exato. A doutora Thalita e o doutor Fabiano fazem parte da equipe de médicos e veterinários aqui do Clube dos Bichos. Nós gostaríamos de agradecer aos dois por compartilharem o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Essa conversa que você viu é o trecho de uma live que nós fizemos aqui no canal sobre conflitos de gatos. Essa live ficou excelente. Eu vou deixar o link da live completa no card aqui em cima para que você possa assistir depois. E para receber mais dicas e orientações sobre os animais, entre também no nosso canal no Telegram. Eu vou deixar o link do nosso canal no Telegram aqui na descrição desse vídeo. E me conta aqui, os seus gatos brigam muito? Deixa aqui pra gente nos comentários em quais situações que os seus gatos mais brigam. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também é gateiro, para que nós possamos diminuir as brigas de gatos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.